Eu acho que tem um aspecto, até dialogando um pouco com o que a Mônica trouxe sobre isso, sim, que de fato a China é o principal, o país que tem as maiores reservas internacionais do mundo, 3,2 trilhões de dólares. Grande parte dessas reservas estão aplicadas em títulos do Tesouro americano, né? Então a China ela acaba tendo um poder muito grande como a principal credora dos Estados Unidos, né? E um dos pontos que tem sido colocado, que fez o Trump recuar, dar esses 90 dias e reduzir as tarifas para 10%, foi uma venda maciça de títulos norte-americanos. Isso assustou ao longo dessa semana o governo norte-americano, então fez com que os Estados Unidos recuassem, né? Então isso mostra como que as duas economias, não só comercialmente, mas também no mercado financeiro, né, no âmbito financeiro, são imbricadas, elas são muito interrelacionadas. E no mercado financeiro, os Estados Unidos internacionalmente têm um poder, tem uma relevância muito grande. Então, tudo o que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo nas bolsas dos demais países e na oscilação e na volatilidade da taxa de câmbio das principais moedas, né? Inclusive a do real, né? Então, esse é um aspecto muito importante de se trazer. Então, ao longo dessa semana, a gente viu essa oscilação e nos Estados Unidos muito disso tem vindo por conta de que os principais operadores do mercado financeiro não estão conseguindo mensurar, entender qual que vai ser o impacto para as empresas, né? Impacto para o lucro, para o desempenho econômico financeiro. Isso tem feito aí um comportamento de aversão ao risco e que é muito comum em momentos de grande incerteza e que afetam aí a precificação, afetam negativamente a precificação aí de ativos financeiros e a cotação dessas moedas. Acrescentar algo aí, Rodrigo, para a gente? Sim, Kobayashi. Assim, eu concordo com o André e também a Priscila fez um comentário muito bom que é sobre esse equilíbrio, sabe, entre o comércio todo tal e os impactos para o país. O mercado financeiro, Kobayashi, o que ele precisa? Ele precisa de estabilidade, de previsibilidade para ele poder performar bem, e os investidores, eles, ainda que tenham, né, os especuladores, tudo, mas boa parte dos investidores no mundo afora são investidores que poupam seus recursos para poder obtê-los lá na frente com os seus rendimentos. E o mercado financeiro, ele ainda vai continuar ou em queda, ou estagnado, ou andando de lado, enquanto a gente não tiver um humor melhor de mercado, principalmente nessa questão dessa guerra tarifária. Quando essa guerra tarifária se acalmar um pouco mais, que os países entrarem em acordo, que os Estados Unidos rever a sua posição, assim como a China, e o comércio começar a ter um diálogo melhor, um pouco mais decente, aí a gente vai ver o mercado financeiro, Kobayashi, começar a se recuperar. Fala, Mônica. Vale lembrar que a Bolsa, ela é um termômetro, ela mede reação, ela mede o que o mercado está sentindo, ela não opera, né? A gente viu aí quando o dólar estava em alta, o pessoal dizendo, isso é a Faria Lima fazendo, ou agora a imprensa americana estava falando que as bolsas americanas, isso é Wall Street derrubando. Não, gente, as bolsas reagem conforme o que o empresariado, conforme o que o mercado está sentindo, e o mercado não é um ente autônomo que está lá para sacanear. O mercado que ele quer, exatamente o que você falou, previsibilidade e estabilidade. Se a Bolsa reagiu mal, é porque o mercado não sentiu o que ele precisava sentir. Fala, fecha, Pri. Sim, a gente tem incerteza global, mas só que você sabe que eu vejo um cenário não tão ruim, eu não sou, né, assim, economista, mas o que eu vejo, que a gente tem um alívio por uma penalização pequena, dentre outros países, que foram de 10%, e esses produtos que são exportados, né, que a gente exporta, por exemplo, para os Estados Unidos, ou produtos que são exportados, como, por exemplo, produtos agrícolas, petróleo, eu acho que a gente vai até ter uma certa competitividade nessa briga até se acertar. Eu vejo isso, não estou falando que é um cenário maravilhoso, mas dentro do cenário ruim que nós estamos observando, o fato do Brasil ter sido, né, recebido aí uma porcentagem de 10% vai fazer com que ele haja, né, tenha competitividade nos produtos em que ele possa, então, exportar. Então, a gente tem que aguardar, e as cenas, porque, como bem colocou aqui o Koba, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, isso mexe com o mundo todo, não é? Mas eu vejo uma certa positividade com relação aos produtos que nós exportamos e espero que, né, isso não nos afete tanto
quanto, né, a gente tem aí visto que poderá realmente afetar. A gente falou há pouco do que tinha dito o ministro da Fazenda, falou isso na quinta-feira, mas no dia anterior, praticamente, o presidente Lula fez críticas, né? Ou seja, em um dia ele faz críticas públicas, no outro dia ele pede para o ministro tratar com responsabilidade, com cautela. Em seu discurso, a lideranças da América Latina e do Caribe, durante cúpula da CELAC, em Honduras, o presidente Lula afirmou que as tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e pediu que, diante das disputas por antigas hegemonias, as nações sul-americanas e caribenhas tenham mais união. Lula afirmou ainda que guerras comerciais não têm vencedores, destacando que, aí, como você vê nas imagens, um discurso escrito pela equipe econômica, pelo Itamaraty, enfim. Que bom, é o jeito mais seguro de um discurso internacional a respeito do tema, né, Mônica? Exatamente, porque o dano oral, quando ele fala algumas coisas... Dano oral? Essa é nova, hein? Dano oral. Tá certo. O presidente anterior já tinha, e que bom que ele está lendo, é bom para o Brasil. Fala, como você enxerga, qual é o impacto de um discurso como esse para outros líderes, né? Porque a CELAC são mais de 30 países, se eu não me engano, que compõem ali o grupo, o bloco. Isso mesmo. O presidente Lula, a gente tem que entender que ele é uma figura política e ele precisa dialogar com seus eleitores. Ora, eleitores que são mais partidários dele, né, que são mais ali afetivos ali a sua política econômica, outros não. Mas ele precisa, ora, fazer uma comunicação de uma forma, ora de outra. Isso é política, só que nos bastidores, né, vai se dando as ordens, ou para o Ministério da Fazenda, ou para o Ministério das Indústrias. E o que acontece? Essa tarifa, esse problema tarifário, ele realmente é um problema, desequilibra as economias, tá? Prejudica o mercado financeiro e prejudicando essa guerra tarifária, prejudicando de toda essa forma, principalmente os consumidores. O que isso acontece? As empresas acabam perdendo faturamento, os produtos ficam mais caros, tá? As empresas perdendo faturamento, gera-se desemprego, tá? E a população sofre com desemprego e também com inflação. Então, o que eu vejo? Eu vejo que é uma boa oportunidade para o Brasil fazer o seu comércio, buscar parcerias. Gente, a gente tem que entender que é o seguinte, a China, usando o exemplo da China, a China ela quer fazer comércio com o resto do mundo. Ela não quer impor nada, ela não quer impor o modelo dela, ela não quer impor, o programa político e social dela. Ela quer fazer comércio com o mundo inteiro. Ela está investindo na África, está investindo na América do Sul. Claro que nenhum país é bonzinho, nem nada é dado de graça, tá? Não existe almoço grátis, mas o Brasil também precisa se organizar a casa interna, tá? Buscar, sim, a sua industrialização, que hoje nossa indústria é muito pequena, a participação do PIB é muito baixa. Para quê? Para que a gente não dependa tanto de produtos importados e a nossa inflação vai lá em cima. Por quê? Porque a gente depende de dólar e para ter dólar, para também poder comprar os produtos. Fala você também, André. O que é importante entender que a gente está diante de uma nova reorganização aí, internacional, tanto comercial como geopolítica. Então, a gente está vivendo um período aí que os principais países estão dialogando de como que eles vão se colocar diante de toda essa escalada aí dessa guerra comercial, desse protecionismo dos Estados Unidos. E é muito importante entender que a forma como foi definida as tarifas, né, foi uma fórmula que foi apresentada, que é uma fórmula que muitos têm chamado aí de uma forma de padaria, né, e que acaba penalizando demais os países, as menores economias que comercializam com os Estados Unidos, né? Então, os países mais pobres acabam sendo muito impactados. Então, quando a gente vê grandes economias, como a economia brasileira, né, se colocando diante de outros países para incentivar uma abertura de diálogo, uma maior abertura comercial entre esses países, a gente um passo que eu entendo que vai ser fortalecido em várias regiões. Então com a União Europeia, com os países asiáticos, com a América Latina, né? Então,
uma nova organização aí, internacional e produtiva tem acontecido e vai ser fortalecida. E vale só ressaltar que isso já vinha acontecendo desde a pandemia. Então, essa lógica de globalização, daquelas empresas que operavam com os estoques, né, chamados just-in-time, por exemplo, já começaram a priorizar a produção mais próxima, independente dos custos, mais próxima do seu mercado consumidor. Porque as empresas começaram a entender que o insumo ou as partes para esses componentes mais caros são quando você não tem acesso a esses insumos. É mais caro você não ter para você ofertar do que você pagar mais caro na sua produção. Né? Então, isso já vinha acontecendo dentro das empresas, das grandes empresas, repensar essa lógica de cadeias globais de valor. Né? E agora, com essa nova reorganização geopolítica, isso tende a se intensificar, tanto no âmbito diplomático entre os países, como também no âmbito produtivo entre as empresas. Pri. Eu vou concordar aqui com a Mônica. A Mônica quer falar? É dano oral, né? É dano oral. Eu achei que o presidente foi bem prudente, né? Exerceu a diplomacia, como ele é bem dele mesmo, né? Claro que às vezes dá umas falhadas. A Mônica discordou. A gente percebe que às vezes... Prudência. 35 minutos pra gente ter a primeira discordância nessa mesa, hein? Eu não acho que ele é totalmente fora. Eu acho que ele é bem político, eu acho mesmo. Ele tem um poder de persuasão bem grande. Eu não vou... assim, claro, eu tô aqui pra discordar, não fique tranquilo com isso, Mônica. Mas eu acho que ele não é de todo o pior para falar de forma diplomática, sabe? Eu acho que ele tem, assim, um poder de agregar, e essa é a minha opinião, eu vejo assim como isso, e vi ali que ele foi bem prudente na hora dele falar. E aqui eu quero dizer, né, trazer algumas falas dele, quando ele fala que o Brasil, né, ele está esperando que se de fato tiver alguma coisa que prejudique o Brasil, ele vai aplicar reciprocidade, mas com parcimônia, porque ele vai negociar. Então, ele bateu e assoprou, né, na fala dele. Aí ele fala que, diante desse cavalo de pau na ordem global, ele usou essa palavra por aspas aqui, né, ele dá um cavalo global, e eu até concordo, porque parece, né, que vai e tira e não sabe para onde está indo diante desse cenário instável. E aí o presidente fala que vai ter negociação, mas aqui uma coisa que eu achei também interessante ele dizer, Koba, foi que ele pediu para os países latino-americanos que eles tivessem uma integração, porque, na verdade, nós somos fortes. Ele não quis dizer que o Brasil é forte. E aí, em razão dessa integração, pedindo união, né, para poder mostrar a força, ele disse, olha, nós vamos fazer a reciprocidade, desde que não mexam tanto conosco, mas a gente também vai negociar. Então, ele deu um tapinha e assoprou, e com isso, né, foi, de alguma forma, premiado. E ele falou ele usou essa expressão, cavalo de pau, quando antes ele explica que os Estados Unidos, economicamente, não é um carrinho pequeno, é um navio extremamente carregado, muito grande, que para ter qualquer mudança de direção é preciso um tempo, né, Mônica? Não é assim do dia para a noite, não é num cavalo de pau, como ele disse lá. Mas eu quero voltar para a parte que você discorda. Vamos lá. Vamos inaugurar um debate nesse programa. Primeiro, eu discordo da doutora Priscila de que ele tem a prudência e diplomacia em suas falas. Vejo raríssimas ocasiões... Eu não falei que ele tem, eu falei que ele teve nessa. Então, nessa, quem escreveu o discurso dele, parabéns a quem escreveu o discurso, mostrou, sim, nessa situação, o Brasil está mostrando prudência, até porque seria uma burrice, sendo que a gente ficou na linha dos 10%, que é a linha mínima para todo mundo, sendo que vai sobrar produto para a gente, vai sobrar comprador para a gente, seria uma burrice a gente querer entrar numa briga onde a gente não está perdendo nada que os outros não estejam perdendo. Agora, vou discordar frontalmente do discurso de que na guerra comercial não há vencedor. Assim como em qualquer guerra, todo mundo perde, há mortos, feridos e perdas, todo mundo perde, mas há sempre um vencedor, ainda mais nesse caso em que está se disputando mercados e mercados internacionais, claro que alguém vai vencer. É uma corrida econômica para ver qual país vai ter mais desenvolvimento, para ver qual país vai sair com mais possibilidades de fazer mais trocas, mais vendas. Então, certamente alguém vai ser vencedor. E aí é que ele foi inteligente em dizer, vamos montar aqui o nosso bloco, porque nesse bloco o Brasil é muito grande e pode se alavancar mais ainda para se colocar com força nessa nova ordem de comércio mundial. Mas, claro que existe essa... Não é uma guerra onde todo mundo perde, alguém vai ganhar dinheiro. Então, já vamos inaugurar aqui nossa rodada de apostas aqui. Quem é que vai sair ganhando nessa guerra comercial? Vai lá. Agora a China.
A China sai ganhando. Para mim, a China sai ganhando agora e no longuíssimo prazo, os Estados Unidos, porque vai conseguir, de alguma forma, se reestruturar e voltar para esse jogo, porque se ele deixasse do jeito que estava, ele estava indo para um lugar muito ruim. Ele tem que voltar uns 20 anos para trás e reconstruir os Estados Unidos. De imediato a China, então. E você, Priscila, qual que é a sua aposta? A China é forte e eu acho que ela está apostando todas as fichas, ela nem sequer recuou, Koba, nesse momento importante, onde todos recuaram com um pouco de medo, penso eu, enfim, né, com cautela, com prudência, seja o nome que seja dado aí, eu acho que ela vai com todas as fichas, não vai recuar, essa é a minha opinião. Inclusive, ela vai com as fichas sul-coreanas e ela vai com as fichas japonesas, gente, são fichas gigantescas, olha o bloco que eles formaram ali. Tanto que me esclareçam que os especialistas, nessa semana a gente teve o Japão vendendo títulos da dívida, não é? Que significa uma perda de confiança na economia americana, não é isso? O Japão perdendo a sua confiança. Explica aí, Rodrigo. Bom, muito bem. Eu tive a oportunidade de trabalhar com orientais. Certo. E orientais pensam muito diferente dos ocidentais. Tá? Sabe como é que os orientais enxergam essa atitude do Trump? Somente como um presidente que tem mais 3 anos e meio de mandato. Os orientais enxergam tudo a longo prazo. Então, quando você tem um grande player no mundo, que é um grande jogador, como os Estados Unidos, que é importante, sim, para o mundo. Os Estados Unidos é importante, a economia americana é importante por quê? Porque é grande consumidor de todos os países. Os Estados Unidos é muito importador. Então, o que acontece? Quando você tem um player que não te passa segurança nas negociações, não te dá previsibilidade e deixa você sem saber, com aquele nevoeiro, nos seus planejamentos, no planejamento de economia nacional, das empresas, isso faz com que o Trump ele vai acelerar uma reorganização do comércio mundial. Infelizmente, eu não desejo mal para os Estados Unidos, nem mal para a China, mas olhando de forma correta e equilibrada, assim como a gente ensina, até mesmo dentro da universidade, Kobayashi, a gente não é partidário, mas a gente mostra os dois lados da moeda, que quando você toma uma decisão, existe um certo contraponto, existe o outro lado da sua decisão. E aí, como diz aquele ditado, né? Cada escolha, uma renúncia. Exato. Então, assim, o Trump está acelerando e vai acelerar esse novo comércio global e olha, eu acredito que ele está jogando o mundo no colo da China. A China pode sair ganhando. Então, você concorda aqui com as meninas de que quem ganha e quem perde na guerra, você apostaria que a China sai ganhando? Eu acredito que a China, sim. Será que a gente tem uma opinião divergente ou vai ser unânime? A China aqui? também. É mesmo? Eu concordo. A China, ela olha muito mais o longo prazo. Se você pegar a história da China, o que era a China na década de 80 e que é a China hoje, né, a mudança estrutural que a China teve foi algo impressionante. Tanto em aspectos, né, socioeconômicos, então a pobreza que diminuiu significativamente, por exemplo, como a sua capacidade de primeiro exportar produtos de menor intensidade tecnológica, né, e depois, hoje, ela é um player gigantesco global, produzindo e vendendo produtos de baixa intensidade tecnológica a produtos de elevadíssima intensidade tecnológica. Isso foi fruto de um planejamento. Se você pega os indicadores socioeconômicos da China ao longo dessas décadas, melhoraram significativamente, né? E o que a China tem feito? Não só ela tem se colocado para ampliar o comércio com outros países, já procurando diálogo com outros países para fortalecer o seu lado do comércio exterior, as suas exportações, mas ela já anunciou que para sustentar o seu objetivo de crescimento econômico de 5% em 2025, que ela vai fazer um impulso ao mercado interno, por meio de um impulso fiscal. Então, ela já está anunciando que pretende fazer um déficit fiscal de 4% do PIB para ampliar o seu mercado interno. Isso para contrabalancear o peso das suas exportações, que é o seu principal motor, né, para vários setores da sua economia, mas também fortalecendo o seu mercado interno, né, e concordo com o Rodrigo, numa perspectiva de que ela está olhando aí 3 anos e que, nesse período, ela vai se fortalecer muito no seu posicionamento internacional estratégico.
Fala, Mônica. A gente precisa lembrar que a China já está vencendo a guerra, né? Nós já estamos numa curva, se você olhar os gráficos, de como está crescendo a economia chinesa e como está crescendo a economia americana, você já vê que é uma guerra, que hoje não é uma guerra, hoje existe uma estabilidade, ou existia até alguns dias atrás, mas a China já estava mais acelerada, já estava ameaçando a hegemonia americana no mundo. Então, é muito fácil nós 4 apostarmos isso, porque se a China já estava com melhores condições, agora que isso aconteceu. E qual é o problema dos Estados Unidos? O Rodrigo disse muito bem, como é um país importador, é um país que imprime moeda, é um país que é dono da moeda de troca internacional. Quem não se lembra quando começou aquela conversa de que os BRICS iam ter uma moeda própria, iam sair do dólar, o piti que o Trump já deu. Porque para ele, e eu falei aqui no Linha de Frente, que ali era o início do declínio do Império Americano, que ali marcava que, assim, os Estados Unidos iam ter que fazer alguma coisa, porque estava começando um processo de declínio da hegemonia americana. Até agora eu vejo que está se acelerando. Era um país importador, era muito fácil eles tinham dinheiro, eles compravam tudo. A indústria americana ficou preguiçosa, foi ficando mole, foi ficando ineficiente. Tudo isso precisa ser revertido, porque senão a China ia dar um baile.